Olá, tudo bom com você? Hoje, na saúde, nós pretendemos estar abordando um tema meio pesado, tá? Que é sobre calorias, sobre alimentação, sobre como que nós podemos melhorar a nossa saúde. Se realmente essa questão que a gente tem visto aí pelo mundo afora, que se a pessoa está fora do peso, isso compromete ou não. Então, essas são algumas coisas que nós vamos estar abordando aqui. Nessa abordagem que nós viemos falando aí a respeito do o quanto os vegetais colaboram, né, com a saúde no geral da gente. Será que os vegetais têm muito mais caloria do que os alimentos de origem animal, por exemplo? Veja esse exemplo. Nós precisamos de 300 gramas de brócolis, por exemplo, para obter 100 calorias, enquanto em 30 gramas de filé nós já temos essa quantidade de calorias, 100 calorias. Então veja que os vegetais, eles têm uma concentração muito menor de calorias por porção em relação ao bife. Mas isso também é uma realidade com relação aos alimentos processados. Olha só esses exemplos que eu vou estar abordando aqui. Para uma maçã, nós temos 80 calorias. E para um pedaço de torta de maçã decorada, já vai para 480 calorias. Olha esse outro exemplo. Uma batata assada tem aí 120 calorias. Se acrescentar um creme de leite e manteiga, nós teremos o quê? 390 calorias. Já as batatas fritas são 450 calorias. Olha só o pessoal que ama batata frita. E pasmem, batata chips, sabe aquela do pacote? 1.000 calorias. Então perceba que o processamento desses alimentos faz toda a diferença. Olha só, para 120 calorias de uma batata assada para 1.000 de uma batata chips, que diferença! Pense nessa comparação. Quanto você precisaria comer de cenoura para obter a quantidade de calorias que tem num pedaço pequeno de bolo de chocolate? Sabe quanto? 25 cenouras. E assim, pense agora num chocolate, numa barra de 114 gramas, que é pouco. Quanto você acha que você poderia comer de maçãs para igualar-se à quantidade de calorias dessa barra de chocolate? Sabe quanto? 1,4 kg de maçãs. Já pensou nisso? Acontece que o bolo de chocolate e a barra de chocolate tem muito mais calorias concentradas em cada porção do que os alimentos vegetais. Isto se dá por causa da densidade desses alimentos vegetais, não é? Que é muito menor em calorias por conta do seu conteúdo aquoso, não é? Muito mais aquoso, muito mais fibroso, muito mais rico de outros nutrientes. Então, cá entre nós, esse superdimensionamento de alimentos refinados, o aumento de consumo de proteínas nessas carnes, né, de alimentos à base de leite, né, os laticínios, as gorduras, né, propriamente dito, têm tornado o nosso mundo uma epidemia, a epidemia da obesidade. E é com isso que muitos de nós estamos supernutridos com macronutrientes, gorduras, proteínas e carboidratos. E pouco nutrido com os micronutrientes, vitaminas, minerais, fitoquímicos e antioxidantes. Pense nisso. A cada 4 crianças, uma está com obesidade. O consumo de leite, refrigerantes, açúcares, farinhas brancas, né, pãozinhos e todos os alimentos processados, eles estão cobrando o seu preço. E especialmente combinado com a falta do exercício. Compara a sua infância
Quando seus filhos, como era diferente? Como nós tínhamos as brincadeiras na rua, corridas, né? As meninas brincavam como meninos, empinava-se pipa por aí. E hoje, como estão as atividades das crianças? Elas estão quase que hipnotizadas pela telinha, não é mesmo? As nossas crianças estão hoje assistindo em média, olha só, 4.000 comerciais por ano que persuadem, né, essas cabecinhas a acharem que a vida delas não vão ficar completas sem doces, cereais açucarados, refrigerantes, as comidas rápidas e muitas outras coisas. É um cenário de sedentarismo sinistro, não é mesmo? Além disto, pizzas, refrigerantes, batata frita, doces. É o que fica de predileto para as papilas gustativas aqui dentro da boquinha das crianças. É o que eles aprenderam a comer. E deste modo, as frutas ficam um sabor desagradável para elas. Elas não acham graça. E não só para as crianças, né? Muitos de nós estamos na mesma. Além disso, o fato de muitas das nossas meninas estarem entrando na puberdade muito cedo, muito precocemente, se dá em parte por causa dos hormônios que são fornecidos, né, os hormônios de crescimento que são fornecidos ao gado, pelo consumo de alimento cárneo. As autoridades de saúde já estão alarmadas por causa dessa quantidade de crianças que estão com sobrepeso, adolescentes que estão com diabetes tipo 2, que antigamente, era doença da maturidade e não dessa idade, não da adolescência. As complicações que essas crianças passam a ter nos primeiros 30 anos de vida se assemelha aos problemas que hoje, que os adultos aos 60, 65 anos vão ter. Nós vamos estar falando aqui de um caso, um estudo de caso, né, de David. David trabalhava no hotel 4 estrelas, tá, lá em Maiuan. E ele, na sua adolescência, na sua infância, ele era desportista, tinha várias atividades que o mantinha com uma boa saúde. Mas agora, trabalhando nesse hotel de mais de 1.000 leitos, né, com a vida sedentária, atividades mais parado, comendo as suculentas comidas do hotel. Veja que de 100, 113 quilos, ele chegou a pesar 152 quilos. Embora ele tivesse muita preocupação com ele, mas muito mais de medo de perder o emprego, porque ele vivia se explodindo por causa dos funcionários que eram incompetentes do hotel e ele responsável por tudo aquilo. Um dia, a filhinha dele falou para ele: pai, queria tanto que você melhorasse, queria tanto que você mudasse. E foi assim que no dia 11 de novembro de 2002, David passou com um médico de família que, fazendo exames, percebeu que ele estava a apenas alguns poucos pontos para chegar a ter diabetes. Já estava tomando medicamento para hipertensão e precisando de medicamentos para melhorar a ansiedade, ansiolíticos. Foram prescritos mais exames e ele foi encaminhado para um centro de saúde, onde ali ele faria externamente toda a proposta daquela instituição para mudar a vida dele por completo. Era uma proposta de 6 meses de mudança. E aí, em janeiro de 2003, ele iniciou todo aquele programa. Então, já motivado por aquela situação, ele já começou a fazer atividade física e já começou logo de início, antes mesmo de ir para a instituição, perder alguns pezinhos. Então vamos ver o que aconteceu com o David depois que ele começou a tomar um bom café da manhã, um almoço muito mais nutritivo e um jantar leve. Eliminou também os lanchinhos, né, que ele comia entre as refeições e
diminuiu aqueles carboidratos desnecessários, de acordo com a proposta ali. Ele aumentou a ingestão de vegetais, usou legumes todos os dias e aqueles alimentos mais ricos de carboidrato ele foi diminuindo e passou a fazer uma atividade física. Ele passou a correr cerca de 1h30 por dia, bem cedinho. Mesmo que aquilo não tivesse prescrito para ele, mas é que ele se sentia tão bem e também ajudava no controle da ansiedade dele. Esse programa que ele foi participar terminou em julho de 2003, cerca de 6 meses depois. Depois de 1 ano, ele se encontrou com aquele médico. Ele estava no aeroporto, estava indo para uma outra região, onde ele seria gerente de um dos melhores hotéis daquela ilha. Ele estava irradiante, muito feliz. Ele já tinha perdido mais 23 quilos, além do que ele havia perdido até então. Então, contou-se que ele estava com 60 quilos a menos daquela ocasião. Ele continuou a realizar as atividades, as coisas que ele tinha feito e que fez com que ele sentisse muito melhor. E agora, já com um novo emprego, ele estava muito feliz. Não precisava mais de qualquer medicação. Essa é uma história da qual a gente realmente pode pegar para a gente. O quanto as decisões na vida de uma pessoa podem fazer toda a diferença. Talvez você não possa ir para um centro de tratamento. Talvez você tenha que se limitar ao seu modelo de vida, à sua realidade. Mas algumas das coisas que você viu que foi bom para David, você também pode pegar para você. Olha só essa estatística da obesidade. Quase 2/3 dos adultos nos Estados Unidos estão com sobrepeso. Bom, eu acho que isso não é uma estatística só dos Estados Unidos. A obesidade acelera o processo de envelhecimento em cerca de 9 anos. Esse excesso de gordura abdominal está fortemente associado à resistência insulínica. O pâncreas aumenta a quantidade de insulina na tentativa de dar conta daquele excesso de açúcar de cada refeição. Quanto maior a quantidade de gordura, maior a resistência à insulina. E quanto maior a resistência, maior o trabalho do pâncreas em tentar fazer isso, de mandar mais insulina. Mas essa insulina extra está associado ao aumento da pressão sanguínea, ao ganho de peso, a diabetes, a doenças cardíacas, problemas vasculares, problemas relacionados à inflamação do sistema vascular e mesmo até a certos tipos de cânceres. O exercício físico, um dia nós vamos falar só sobre ele, mas ele aumenta grandemente a sensibilidade dos músculos à insulina, diminuindo esse problema e trazendo uma melhora para a nossa saúde. O obeso tem 2 vezes mais risco de contrair a diabetes. O obeso tem 45% de aumento do risco de morte súbita. A obesidade constitui de longe o maior risco de doenças hepáticas, mais do que tomar bebida alcoólica. Você já notou que essas dietas, que a gente chama de ioiô, que é aquelas que você faz e você emagrece, aí você volta tudo de novo e você engorda tudo de novo. Geralmente essas pessoas acabam até perdendo quilos, né? Perde peso. Essas coisas acontecem porque assim, quando a pessoa faz modelos de passar fome, né? Ou comer só uma determinada coisa que não sacia, né, toda a necessidade daquela pessoa, o organismo passa a um modelo chamado modelo da fome, que é aquele com que o metabolismo diminui, né, a queima de calorias diminui devido àquela fome que a pessoa está ali passando naquele período de dieta, de regime. Então precisamos nos lembrar dessa nossa proposta, né, de mudar
aquilo que nós estamos comendo, aumentar essa gama de vegetais que tem uma densidade calórica menor, da qual você pode comer mais e não vai engordar por isso. Exercício físico é vital nesse processo. Além dele queimar as calorias, ele vai manter o seu metabolismo muito mais acelerado, de modo que vai ter um conjunto de fatores que vai auxiliar nesse processo de perda desse peso indesejado. Há dois remos na nossa canoa de perda de peso: exercício e uma boa alimentação. Suba a bordo nessa canoa e você irá muito bem. Cada meio quilo extra nos furta um mês de vida. Isto significa 5 anos para cada 27 quilos excedentes. Precisamos de uma nova nutrição e não dietas. Novos hábitos no comer e não uma volta numa montanha russa temporária. Espero que você tenha sido ajudado com essas propostas aqui desenvolvidas. Eu estou torcendo por você, especialmente orando para que Deus possa te ajudar. Saiba que todas as coisas que você se propõe a fazer com a ajuda de Deus, você vai ter sucesso. Até breve, e nós vamos falar no próximo encontro sobre os efeitos do açúcar na nossa vida. Até breve.